Amém. Eu quero começar essa palavra hoje perguntando uma coisa para vocês. Para mim, todos nós aqui. Quem já tomou um remédio ruim, mas que deu certo e resolveu o problema? Quem já tomou? Aquele remédio, mas aquele ruim mesmo. Aquele trem que você fala, meu Deus do céu, isso vai me matar ao invés de me curar. Já tomou um remédio assim? Aquelas penicilina. Meu Deus! Deixa eu contar um caso para você. Uma vez eu estava dando aula, aí cheguei, estava com a garganta. Todo ano eu tenho que tomar muito cuidado, porque minha garganta na época do outono, dá aquela... Chegar à noite, parece que tem uma tocha de fogo na garganta. Eu saí, estava lá em Vinhedo, saí e vim direto para o pronto-socorro aqui em Caieiras. Parei no pronto-socorro, falei, vou tomar uma. Injeção. O médico perguntou, você quer? Eu falei, dá injeção logo. Aí ele passou, fui lá tomar. Meu irmão, tem músicas que falam que homem não chora. Homem não chora, depende da injeção que toma. E eu costumo, os meus filhos, às vezes iam, quando a gente ia, às vezes estavam com a gente, e eu ia tomar injeção, quando eu tomava, eu ficava flexionando, porque me disseram que se você flexionar, ela vai mais rápido pelo corpo. Não sei se é verdade. Não sei se é verdade ou se é apenas uma teoria, se é fake news. Né? O fato é que eu tomei aquela injeção, meu irmão, eu tinha um golzinho na época, e eu sou um pouco alto pro gol, né? O gol fica num nível mais baixo. Eu saí aqui do pronto-socorro de Caieiras. Quando eu cheguei lá fora para entrar no carro, eu não conseguia entrar. Mas doía tudo assim. Mas doía, meu irmão, mas doía. Eu ia levantar a perna para entrar no carro. Querido, eu confesso, lágrimas rolaram no meu rosto. Porque, mas doeu. E aqui, parecia que tinha pego o nervo ciático aqui, sei lá que nervo tem aqui nessa região aqui. E o negócio estreitou. Mas no outro dia, e eu tinha que dar aula na quarta, isso foi acho que numa segunda-feira. Eu tinha aula para dar terça-feira aqui em Jundiaí também, tem a escola lá. E no outro dia eu amanheci, de manhã a garganta já mais aliviada, e durante o dia foi melhorando, e quando chegou a noite, ainda estava um pouquinho incômodo, mas resolveu. Mas doeu, gente. Doeu. Então eu quero falar para você uma palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta manhã. E eu quero dizer para você não rejeitar essa palavra. Porque ela quer fazer bem na sua vida. Alô? Quem quer tomar essa dose da palavra hoje? Quem quer tomar essa dose? Pastor, mas a Bíblia é remédio? Você quer ver uma coisa? Ah, não acredito. Vocês arrumam cada coisa. Fica inventando história aí, pastor. Que isso? Bíblia é remédio. A palavra de Deus é remédio. Meu irmão, deixa eu ler um versículo para você. Então, você está achando que eu estou inventando coisa para poder dar ênfase ao que eu vou falar, ao que Deus vai falar com a gente? Não. Em Provérbios, capítulo 4, tá? No versículo 20, escuta o que eu vou ler para você. Filho meu, você é filho de Deus? Então é para você que ele está falando? Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as, as palavras de Deus, no meio, no centro, no mais profundo do teu coração. Sabe por quê? Ele fala por quê nós temos que ouvir e guardar. Porque são vida para os que a acham. E remédio para o seu corpo. Alô? Então a Bíblia é remédio? A palavra de Deus é remédio? Mas na minha versão não está remédio, está saúde. Mas a palavra hebraica aqui escrita é marpé, que é remédio. Remédio.
Então Deus vai dar uma dose para mim e para você nesta manhã. Alô? Pode ser que você saia daqui que nem eu saí do pronto-socorro. Só não xinguei a moça que aplicou porque eu sou crente. Fui entrar no carro, querido, de verdade, eu não conseguia levantar a perna. Eu chorei, mas fez bem para mim. E eu vou falar uma palavra de Deus para nós hoje aqui, que Deus quer que eu fale, que talvez você não a escute, porque isso aqui não agrega pessoas, isso aqui, na verdade, incomoda. Porque é uma palavra que vem tratar com a minha alma e com a tua alma. E a nossa alma é a sede das nossas emoções, da nossa vontade e dos nossos pensamentos. E a palavra de Deus, assim como aquele remédio, ela vai combater os vírus, os micro-organismos que provocam essas coisas maléficas em nossos corpos. No meu corpo, no teu corpo. E às vezes aquela bactéria, ela resiste, não resiste? Sim ou não? Aí o médico dá um antibiótico, né, pastor? A pastora Márcia está nessa luta aí, né? Vamos orar por ela depois de novo, final do culto. Dá um antibiótico, mas não é o bastante. Porque aquela bactéria tornou-se resistente. Aí o médico vem e coloca um outro maior ainda. Maior não, mais forte. Eu quero dizer para você que existem coisas na minha vida e na tua vida que são um remédio mais forte do que o que nós temos tomado até agora que vai resolver. Porque essa bactéria chamada alma, ela resiste à palavra de Deus. A alma, querido, é aquela parte do homem que não se converte. A alma nossa é aquela parte nossa que mandou em nós durante os anos todos que nós vivemos sem Jesus. Porque o homem é um espírito, e ele tem uma alma, ele vive num corpo. O corpo é só uma caixa de ressonância. E quando Jesus entrou na vida do homem, na minha vida, na tua vida, e entra na vida da pessoa, ele vem habitar no espírito, mas a alma, é por isso que você ainda sabe, você já sabe, eu sei, que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, mas nós vemos em nós ainda muitas coisas que fazem parte do velho homem. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Desejos, verdade ou não é? E quando eu falo essas coisas, não pensem em imoralidade. Não é só essas coisas que são coisas contrárias à palavra de Deus, questões morais. Tem coisas que nós gostamos que Deus fala, não, você não pode gostar disso. Deus fala assim em Provérbios, não te alegre com a queda do teu inimigo, porque se o Senhor ver isso em você, Ele não vai se agradar de você. Então aquele louvor, sabor de mel, risca da sua agenda. Eu quero ver aqueles que zombaram de mim, cantando a minha vitória. Parece que o cara tem uma metralhadora na mão, né? Nós somos chamados para sermos misericordiosos, não vingativos. Isso dói, não dói? Alô? Dói ou não dói? Você é caluniado e tem que... Quem está acostumado a engolir sapo aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu quero ver quem está engolindo. Então eu quero falar para você que a partir de hoje, você não vai engolir o sapo. Você vai engolir o brejo. É o brejo. Um sapinho só é pouco. Pastor, mas... Deixa eu ler para você o que Deus tem para falar para mim e para você. Você está disposto a ouvir? Está mesmo? Se não tiver, vai ouvir do mesmo jeito. Lucas capítulo 12, abra comigo. Então você ouviu que a palavra é um remédio, não ouviu? Crês tu nisto? Quer tomar a dose? É amargo. É amargo. Mas vai te fazer bem. Alô? Lucas capítulo 12, começando pelo versículo 49.
Lucas 12. Eu tava assim, incomodado com os ventiladores. Ia ler a Bíblia, ficava desfolhando. Sabe o que eu fiz? Tchan, tecnologia. Agora eu posso ler aqui que o ventilador não muda. Ah, vamos ficar aqui brigando com o ventilador? Se ele está fazendo bem para mim? Sim ou não? Se você é daqueles ainda que fala, pastor, mas para mim Bíblia tem que ser de papel e capa preta. Se você é dessa turma, perdoa a mim, me perdoe, mas eu vou aqui de tecnologia, porque eu não quero ficar preocupado com a folhagem, porque senão desconcentra. Legal? É Lucas, já falei para você? Que capítulo? E os versículos? Olha que palavra estranha. Não parece que é Jesus. Ó, é Jesus quem está falando isso aqui, tá bom? Não parece que é. Vai parecer que não é Jesus, mas é Jesus. Eu vim lançar fogo na terra. E bem quisera que já estivesse a queimar. Tenho, porém, um batismo com o qual eu hei de ser batizado, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Vocês pensam, supondes que vim trazer paz à terra? Não! Eu garanto a vocês. Eu vim trazer divisão. Eu vim trazer dissensão. Tem algumas versões. Dissensão. Fala comigo, divisão. Querido, Jesus foi o maior isqueirinho que já pisou nessa terra. Ele botava fogo em tudo. Onde Jesus chegava, ele causava divisão, meu irmão. Alô? Pode ver, leia a história de Jesus, sei que você já leu. Não fique apenas nos filmes que você vê aqueles momentos daquele Jesus lúdico. Aquele Jesus assim. Eu vou te mostrar que Jesus dividia as pessoas de uma maneira forte, confrontando, e de uma maneira suave, meiga. Ele dividia as pessoas que tinham um encontro com ele. Olha o que ele vai continuar a dizer. Olha, vê se parece Jesus falando isso. Eu vou ler o versículo 51. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Agora eu vou colocar numa linguagem mais atualizada. Não, eu digo a vocês. Eu vim trazer divisão. Porque daqui para frente, estarão 5 pessoas divididas numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho. Pelo amor de Deus, não é Jesus que está falando isso. Não pode ser Jesus. Eu vou causar divisão, dissensão entre pai e filho. Contra pai, contra mãe e filha. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Leia a última aí. Leia a última. Eu quero, primeiro, espera um pouquinho. Eu quero que as noras leiam essa parte. Vai, primeira parte. As noras leiam. E agora as sogras. Ou seja, na verdade, até um certo ponto você é apenas nora, depois se torna sogra. Então alguns aqui estão no mesmo contexto, sim ou não? Por isso que se você for sogra, não venha pedir para eu orar a sua briga com a sua nora. Eu não vou orar porque Jesus falou que foi ele que arrumou a briga. E eu não quero ir contra Jesus. Agora eu imagino que assim como eu, ao ouvir isso aqui, ao ler isso aqui, a primeira vez eu fiquei muito confuso. A Bíblia chama Jesus de príncipe da paz. Paulo fala que ele é a nossa paz. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão reconhecidos como filhos maduros de Deus. Como é que este homem vem aqui agora dizer, eu vim trazer dissensão? Você pensa que eu vim trazer paz? Eu vim foi dividir.
Eu quero ver o circo pegar fogo. Será que é isso que ele está querendo? Será que é isso que ele está dizendo de fato? Que fogo é esse? Que divisão é essa? Quando é que o pai vai ficar dividido ou em contenda ou em atrito com seu filho, o filho contra o pai, a nora contra a sogra? Como é que essas coisas acontecem? E como se processa isso na minha vida e na tua vida? Porque ele falou que isso iria acontecer, sim ou não? Onde você olha, olhando para Jesus, ele causa divisão. A gente que não enxerga isso na Bíblia muitas vezes. Ele vai numa cidade, ele está numa cidade chamada Samaria. E lá tem uma mulher. E ela vem ao meio-dia buscar água, porque ela não quer ser vista por muita gente. É um horário não próprio para as pessoas pegarem água, porque lá o sol é sol, querido. A gente está orando a Deus, pedindo a Deus para a gente resolver esse calorzinho nosso aqui, amém? A gente está fazendo umas cotações e Deus vai nos abençoar. Amém? Mas se você sair lá fora agora, o sol queima a cacunda, não queima? E ao meio-dia, como você acha que estará? Hã? 10 vezes pior? Olha lá. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Amém? Deixa eles serem expressivos. Eles têm que ter esse espaço, não tem? Aqui é a casa deles. Eu sou pastor deles também, não sou? Então aqui é deles. Mais do que nós. E aquela mulher vem, ela se assenta, ela vai descer ao poço para pegar água. Jesus se assenta, diz o texto assim lá em João. Ele vai se assentar à beira do poço. E aquela mulher chega e ele pede água. Já conhecemos um pouco a história. Ele pede água e ela conversa com ele e tal. E ele fala assim, ele vai dividir a mulher agora. Olha como ele vai dividir. Ele fala, vai chamar teu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele falou, disseste bem. Que você já teve 5. E esse que está com você não é teu marido. Ele dividiu essa mulher agora. Essa mulher nunca mais será a mesma. Até aquele dia, a vida dela vivia num padrão, sim ou não? Ela vivia num conceito, sim ou não? A partir daquele dia, ela falou, meu Deus. Tem uma historinha que fala de uma centopeia, que todo dia passava próximo a um lago e tinha um sapo. Aquela centopeia passava, e o sapo olhava aquela centopeia e ele ficou intrigado. Ele falou, nossa, qual pé será que a centopeia movimenta primeiro quando ela vai começar a andar? E quais são os primeiros pés que ela para quando ela vai, que param quando ela vai parar? E o sapo observava aquela centopeia, ficava olhando, e um dia ele falou, vou perguntar. Vou perguntar. Sou curioso, sou que nem uns crentes que tem por aí. Eu tenho que ficar metendo na vida dos outros. E ele falou assim, ô centopeia! Ela foi parando. Os 100 pés. Ele falou, escuta, eu tenho uma curiosidade. Você tem 100 pés, hein? Daí o nome, né? Qual deles você movimenta primeiro quando você vai andar? A centopeia falou, ô sapinho, você não tem mais o que fazer, não? Não tem mais o que fazer, não, sapinho? Eu quero lá saber quais pés eu movimento primeiro. Eu quero é andar, sapo. E aquela centopeia fazia um percurso, numa determinada distância, ela fazia em 10 minutos. Mas depois que o sapo perguntou para ela, na hora ela falou, quero saber não. Quando ela começou a andar, daqui a pouco ela falou, peraí, eu nunca pensei nisso. O que o sapinho fez? Ele colocou algo naquela centopeia agora que a fez. Você não é uma centopeia. Nem eu. Mas a gente costuma viver nós costumamos viver a vida assim num ritmo. E as coisas vão acontecendo, vão se acumulando.
E a gente vai vivendo, aí Jesus vem. E ele fala que vem, porque quando ele fala assim, vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. Ele está falando, não é na esfera global somente. Ele fala assim, ó, toda casa dividida, ela não permanece. Por quê? Divisão deixa você confuso. Divisão traz confusão. A palavra divisão é di, que é o número 2. E escopo, que é visão. Então, divisão, duas visões. Divisão, duas visões. Duas maneiras de ver as coisas. Duas perspectivas. E no dia que você se interessou por Jesus, eu vou dizer mais. No dia que você alguma vez na vida leu ou ouviu a Bíblia, Deus quis começar na sua vida um processo de divisão. Porque agora você sabe algumas coisas, sim ou não? Agora eu sei. Não me importa onde você ouviu a Bíblia. Não me importa. Eu não quero aqui, até porque vai ser gravado, né? Está sendo gravado, pode ser que alguém vai assistir isso aí. Não importa se foi num centro espírita de qualquer procedência, umbanda, quimbanda, espiritismo, não importa onde você ouviu a Bíblia. Não importa se foi lá no metrô. Onde você ouviu, o que você ouviu, entrou. Talvez você não deu atenção para aquilo. Mas se você se interessou por aquela palavra, ela causou divisão numa área da sua vida. Ela te passou uma outra informação, porque até então você tinha uma visão da coisa. A partir daquele dia você passou a ter uma outra visão. E se você quiser realmente se interessar por aquilo, e se você realmente der valor àquilo que você ouviu em relação à palavra, você agora terá que tomar uma decisão, sim ou não? Sim ou não? É esta a divisão que Jesus faz em mim e em você. Ele falou, vim dividir a sua vida. Por isso, daqui para frente, você vai passar a falar coisas, a abandonar coisas e a fazer coisas que as pessoas não vão gostar. E ao invés de conforto, você terá problemas nesse relacionamento agora. Verdade ou não é? O pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora, e podíamos colocar aqui, irmão contra irmão. Por quê? Você sabe agora o que Deus pensa, e você aceitou o que Deus pensa, mas o outro não aceitou ainda. E agora? É muito comum algumas irmãs falar, pastor, ou para alguém aqui, eu não fui na igreja hoje porque meu marido queria sair. E eu fui com ele. Ok. Mas ela ficou dividida, que ela queria estar aqui, ouvindo a palavra, mas ela foi fazer o quê? O que a Bíblia manda ela fazer. Primeira casa. Oi? Mas pastor, mas ele falou para eu ficar para ver o Corinthians jogar. Tá difícil, pastor, assistir o Corinthians jogar. É um parto, é um fogo. Tira a minha paz ver o Corinthians jogar, mas tem que assistir porque o gordo é corintiano. Porque assistir o Corinthians jogar hoje tá duro, gente. Tá difícil. Mas o gordo pediu para você ficar? Não, eu tenho que ir para a igreja. Não, a Bíblia diz assim: a mulher solteira cuida das coisas do Senhor. A mulher casada cuida das coisas do marido. Nunca li isso na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7. Imagina, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Você quer agradar a Deus? Faça o que Ele mandou fazer. E nessa circunstância, o que Deus mandou fazer?
como eu estarei agradando a Deus? Alô, querido? Vendo o jogo, pastor, mas vai doer. Ai, meu Deus. Estou dando um exemplo bem tosco para você entender. E agora, o desejo de estar... Estou dando um exemplo bem próximo para a gente entender. O desejo de estar aqui, mais a necessidade de ficar em casa. Sim ou não? Eu quero ver as irmãs fazerem assim. Sim ou não, irmãs? Porque essa palavra não é minha. É Deus quem falou isso aqui. Mas a vontade de estar aqui. Como é que essa mulher está agora? Como é que ela está? Dividida. E ela sofre. Sofre ou não sofre? Mas a coisa é mais profunda do que isto. É mais intenso do que isso. Porque a primeira divisão que ocorre é dentro de mim. É nas coisas que existem na minha vida. Claro que essas coisas tocam a outros. Mas saia desse aspecto agora. Porque a primeira divisão é em mim. Jesus fala assim, ó, aquele que quiser vir após mim. Isso aqui é o começo dele. Ele não fala isso para os discípulos no final, quando ele está indo para a cruz. Ele fala quando ele está chamando os seus discípulos. Os primeiros. É no começo ele fala, quem quer vir após mim? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Olha lá. Agora eu tenho o quê? Ou eu vou continuar com as minhas vontades, ou eu vou seguir Jesus. Como é que a pessoa fica agora? Dividida, incomodada. Porque tem coisas que a palavra vai falar para mim e para você, para nós fazermos, que vai trazer incômodo. E Jeremias capítulo 23, o Senhor diz assim, ó, porventura, não é a minha palavra como fogo? E como martelo que esmiuça a penha? Então qual é o fogo que Jesus veio trazer para a terra? O que ele veio anunciar aqui na terra? Qual foi o fogo que ele trouxe? Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Foi a palavra de Deus. A vontade de Deus para aquela geração. Foi o fogo que Jesus trouxe. Ó, agora você terá que decidir se vai continuar fazendo o que você está acostumado a fazer ao longo da sua vida inteira, ou se você vai passar a fazer aquilo que eu estou falando para você fazer. Como é que você fica agora? Como é que você está agora? Dividido. E isso toca todas as esferas da minha vida, da tua vida. É em casa. O filho aceitou a Jesus, o filho vem para o Senhor, e o filho toma algumas atitudes que são certas. Mas o pai às vezes acha... E o filho vai ficar agora, e agora? Eu continuo fazendo o que Deus está falando para eu fazer, ou eu paro de fazer para não criar problema com meu pai? O marido se converte, a mulher não se converte. E agora? Alô, querido? Esse é o Jesus real. Não o que pregam por aí. O Jesus Tabajara. Todos os seus problemas se acabaram, seu Creiço. O seu Creiço. Eu vim aqui vender um produto para você, Jesus Tabajara. E Jesus Tabajara? Jesus entrou na minha vida, na tua vida, e Ele quer ser Senhor dela. E você vai ficar dividido, porque se você quiser, como eu acredito que você quer, de fato servir a Deus, você vai falar, para mim o que importa é fazer a vontade de Deus, sim ou não? Vai tocar nos seus negócios, vai tocar no seu relacionamento conjugal, vai tocar no teu relacionamento com aquela pessoa com quem você tem dificuldade de se relacionar, mas tem que amá-la. Tem que amá-la. A quem? Amá-la. Você entendeu? Alô? Essa foi de Deus, né? O nosso problema, sabe o que é?
é que nós pensamos que só nós falamos isto em relação a alguém. Alguém diz isso em relação a nós, querido. Nós somos mala de alguém para alguém. Querido, é isso que Jesus está falando. Eu vim colocar você em divisão. Jesus dividiu até no último momento da sua vida. Ele estava na cruz. E um do lado esquerdo e um do lado direito. O que aconteceu naquela cruz? Divisão, querido. Você diz que é o Filho de Deus. Então saia daí, deixa daí, salva nós também. Cala a boca, sua barata cascuda. A gente está aqui porque merece estar, merecemos estar. Nós estamos aqui porque merecemos estar. Mas este nenhum mal fez. Que nada, ele é um impostor. Que se ele fosse quem ele disse que é mesmo, ele já teria descido aí, matado esses caras tudo aí. E eu fico imaginando Jesus assim. Olhando para um, quando ele ouve do outro. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alô, querido? Quando ele ouve isso daquele lá, eu penso que ele faz assim. Em verdade, eu te digo. Cara, o homem está na cruz. O homem é ou não é um isqueirinho? Ele põe fogo até na hora de morrer, querido. Ele consegue dividir, presta atenção, ele consegue dividir pessoas na hora da morte. Ele leva pessoas a tomar decisões que vão mudar o rumo, o curso, não da vida agora, né? Da sua morte, mas da sua vida eternamente. Ele consegue provocar isso naquela hora. Naquela hora, tudo que a pessoa quer é morrer, para aliviar a dor. Porque a crucificação trazia dores terríveis para o corpo. Tem um material aí de um médico que escreveu o que Jesus teria sentido pela crucificação. As agonias, as dores que vêm. De uma perspectiva médica, científica. Jesus está num lugar, ele chega na sinagoga. E tem uma pessoa lá, ele vai curar a pessoa. É sábado. É um sábado. Os fariseus que guardavam, todos, né? Eles guardavam o sábado, os fariseus eram os mais contundentes nisso. Chega bem e fala: você não tinha, fala para o povo, vocês não tinham outro dia para vir curar, não? E eles censuram Jesus. Você vem curar aqui no sábado? Jesus fala assim: quando a ovelha de vocês cai num buraco no sábado, vocês se esquecem que é sábado e vão lá tirar a ovelha do buraco. Por que eu não podia curar essa mulher, filha de Abraão, a quem o diabo manteve presa por... Agora, 38, 30 e poucos anos. Aí diz a palavra assim: e houve divisão entre a multidão. Uns achando que Jesus tinha feito certo. Outros achando que havia feito o errado. Meu irmão, por que você se espanta ainda quando você faz as coisas e as pessoas se dividem em relação a você? Umas concordam com você, outras não concordam. Quando você faz o que Deus mandou você fazer, por que você se espanta ainda? Por que você quer? Por que eu quero unanimidade? Se nem Jesus, o perfeito, conseguiu. Aí você sofre. Aí eu fiz o certo, pastor. Eu fiz o que a Bíblia mandou. Aí ó, o que deu, aí ó. Eu fui fazer o que o senhor falou lá no culto, o senhor pregou na hora, eu até chorei.
chorei porque eu fiquei emocionado. Eu falei, ai Deus, eu vou fazer. Eu fui lá e fiz, é o problemão que eu arrumei para minha vida. Está admirado do quê? Eu pensei que eu ia fazer e Deus ia mandar um anjo. Aquele anjão. Uma espada inflamada de 2 metros. Olha o que aconteceu. Ó. Decreto, ninguém ora a não ser para o Deus babilônico. Daniel abre a janela em direção a Jerusalém e ora de manhã, de tarde e de noite. Sabe quantos anos tinha esse homem? Na escola bíblica dominical, põe aquele rapazinho, né? Ele tinha entre 85 e 90 anos, quando ele foi para a cova dos leões. Ele não era um garotinho, ele era um velho. Só que no caso do Daniel, o que aconteceu? Deus mandou um anjo, porque diz a palavra que o anjo foi lá, e falou, jejum para os leões. Carne santa, ninguém come. Não come. O cara passou a noite na cova e o anjo lá com ele. Ele foi para a cova, meu irmão. Por que ele foi para a cova? Porque ele orou. Oi? O cara vai para a cova dos leões porque orou para o Deus dele. Por que você é estranho quando você é caçoado, quando você é zombado? Porque você crê em Deus e você tem as práticas que você aprende pelas Escrituras e as pessoas acham que você e zombam de você. Por que essa cova te incomoda? Tem empresas que não contratam mais crentes. E algumas têm até razão. Tem crente que eu vou te falar, velho. Eu conheci uma pessoa, falou, pastor, ó, isso aqui, ó, um bolo de cheque assim, ó. Falou, ó, daqui para cima é de igreja, daqui para baixo é de pastor. Tem gente que não vende mais para pastor. Tem igrejas que você vai comprar, os caras te dão o cheque, o cara fala. Ele pensa que é o cheque boi, né? Ele faz. Ou então o cheque cowboy. Quem sacar primeiro leva. E tem cristão que vai trabalhar, só que ao invés de trabalhar, sabe o que ele faz? Ele fica enrolando o patrão. O cara fala, não quero esse cara na minha empresa, não. E aí nós carregamos uma fama às vezes. Você está incomodado com o quê? O Pedro fala assim, ó, meus irmãos, o Pedro, ele fala assim, não estranheis, não ache estranho a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como que se coisa estranha vos acontecesse. Aí o Pedro, se estivesse vivo hoje, e fosse escrever isto nos nossos dias, ele colocaria assim, hashtag, qual é a novidade? Você está sofrendo? O negócio esquentou, é um fogo, aquela coisa que aquece. Você está achando estranho o quê? Por fazer a vontade de Deus, porque Deus começou a mexer na sua vida, começou a mexer na minha vida, e a gente começa a ficar incomodado, verdade ou não é? Algumas coisas começam a acontecer, você fala, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E é como se você estivesse naquele calor. E a gente estranha isso. Que nem aquele povo quando saiu do Egito. Eles deparam com uma situação e eles falam assim para Moisés, foi para isso que você trouxe a gente para cá? Para morrer nesse deserto? Não tinha sepulcro no Egito? Lá nós tínhamos pepininho, nós tínhamos cebolinha, nós tínhamos panelinhas, nós era escravo.
Eu era escravo do pecado, você era escravo do pecado, querido. Nós somos escravos até da nossa própria vontade, que só nos trouxe problemas em muitas áreas das nossas vidas. É ou não é? Sim ou não? Quantas decisões tomamos na vida e ainda continuamos fazendo, sem perguntar para Deus, sem consultar o Senhor, sem colocar diante dele. Nós não oramos e quando oramos, oramos apenas para pegar o aval, para pegar a aprovação dele. Aí as coisas dão errado, a gente quebra a cara, quebra a cabeça. Aí Deus entra e ele começa a reordenar a minha vida. Aí o que acontece? Vai mexer comigo, querido. O teu humor vai mudar. O teu humor muda. Você fica uns dias meio arisco. Os irmãos já sabem, alguns já me ouviram falar isso aqui. Há períodos que eu fico meio quieto. Meio quieto. Eu falo pouco. Eu brinco pouco. Pastor, você está triste? Não. Não estou triste. Mas parece. Não, mas eu não estou triste. Eu estou incomodado. Por quê? Porque Deus está mexendo. Como é que é quando você toma uma injeção daquela lá? Fica uns dias. Fica ou não fica? Hã? Você vai sentar? Você lembra, não lembra? Sim ou não? Vocês estão aí ainda? Então diga, tô. Levanta a mão se você está aí ainda. Diga que você está aí. Ok. Beleza. Você vai sentar, dói. Você vai dormir. Então você vai deitar às vezes à noite, e eu espero que aconteça isso hoje. Hoje. Você vai deitar e vai lembrar dessa palavra, vai ficar sem dormir. Pastor do céu, pelo amor de Deus, eu tenho que acordar cedo amanhã. Não, eu quero que Deus te incomode com essa palavra. Eu quero que Deus te leve a pensar em que áreas Ele falou uma coisa para você fazer e você não tomou a decisão com medo dos problemas. Porque a decisão que você vai tomar vai trazer para você dificuldades. Vai colocar você em conflito. Mas é bom. Tem coisa que nós carregamos a vida inteira, querido. É ou não é? A vida inteira. Deus fala, larga disso. Ah, mas é o meu temperamento. Eu sou pavio curto. Vamos esticar esse pavio. Ah, mas o pavio é muito longo. Vamos encurtar esse pavio. Ah, mas se eu mexer nisso aqui vai dar um problema danado. Ai, minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar. Ai, lá no trabalho, se eu falar isso, se eu parar de... Ai, meu Deus do céu. Como é que você está agora? Dividido. Se eu não faço, problema. Se eu faço, problema. Mas se eu não fizer e for a vontade de Deus, problema, mas Ele é responsável. Alô? Se eu fizer e for a vontade de Deus, problema, mas Ele é responsável. Porque Deus não quer o nosso mal. Deus não quer o meu mal. Deus quer o meu bem. Eu, disse o Senhor em Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de você. É pensamento de bem. Alô? É pensamento de bem e não de mal. Mas antes de pensar em qualquer coisa que envolva outras pessoas, eu tenho que pensar naquilo que está dentro de mim, que eu não mudei ainda. Que eu não mudei, que Deus quer que eu mude. Aí a minha alma entra em ação. Por quê? A palavra fala para eu fazer algo, mas a minha vontade diz, não faça. A palavra diz para eu ter um nível de sentimento, de expressão, mas as minhas emoções falam, não faça isso. Porque você tem que se proteger, você tem que tomar cuidado com as suas emoções, você tem que... Jesus fala assim, se o grão de trigo não morre, ele fica sozinho. Mas quando ele morre, ele dá muito fruto.
Você pensa que eu vim trazer paz à sua vida, diz Jesus? Eu vim trazer divisão. Eu vim pôr fogo. Por que fogo? Porque tem coisas que precisam ser purificadas na minha vida e na tua vida. Queimar, porque o fogo tem esta representatividade na Bíblia. É algo que purifica. Amém, queridos? Algo que limpa. O ouro, para ficar o ouro puro, o que ele passa? Abra comigo em Isaías capítulo 48. E eu vou encerrar já. Isaías 48. Como é que está o gosto do remédio aí? Está um pouquinho amargo? Tá, né? Está um pouquinho amargo, mas é bom, não é? Remédio amargo é bom também. Não é só os doces, não. Hoje em dia, os remédios tudo para criança tem gosto de chiclete, de bala. É ou não é? Aqui nós vamos colocar gosto de chiclete na palavra, não. Aqui é do jeito que vem. Alô, querido? É do jeito que vem. Não vamos passar mel na palavra aqui, não. Amanhã pode ser que Deus me traga aqui ou levante alguém que vai pregar uma palavra que é gosto de chiclete. Mas é o gosto dela. Mas quando for gosto amargo, vai ser amargo. Eu falei já que é Isaías. Falei que é 48. Eu falei que é o 10. Lógico que falei. Acabei de falar. Como eu não falei? Ué? Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Por que não como a prata? Porque a prata usa um líquido, um elemento para limpar. A gente quer viver a vida inteira sendo tratado por Jesus com detergente, com caol. Não lembra do caol? Nossa, agora eu fiquei velho. Caol, braço. Quem lembra do braço? Caol. Quem levantou o dedinho ou sentiu com a cabeça, nós estamos fazendo a curva. Eu te provei. Mas não foi com coisinhas assim que vai só dar aquela limpadinha, não. Olha como ele fala. Eu te provei onde? Na fornalha do quê? Como assim? Na fornalha da aflição? Estou fora, está amarrado. Então amarra as palavras de Jesus. Porque foi ele quem disse, no mundo tereis aflições. Amarra essa palavra agora, você tem coragem? Amarra aí. Está amarrado, sou filho do rei, sou princesa do Senhor. Eu também sou príncipe. Você é princesa, tudo bem, não tem problema. Mas você vai ser provado na aflição. É aí que você vai dizer quem você é aí que eu vou dizer quem eu sou. É na fornalha. E vai esquentar, e começa a esquentar, e você fala, eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Aí vem aquele pensamento, mas se você fizer, você vai perder isso, você vai perder aquilo, você vai perder aquilo outro, você vai arrumar problema com João, com Maria, com Antônio, com Firmino, com Expedito, com Mefibosete, com Trifena, com Trifosa. Todo mundo não vai entender. Lá na sua casa as pessoas vão achar que você está ficando fanático, lunático, fizeram lavagem cerebral em você. E foi feita mesmo, mas não por homem, não por pastor, porque a palavra fala que a palavra nos lava, ela nos lava, ela lava a nossa mente, ela lava as nossas emoções, ela lava os nossos pensamentos, vontades, ela lava para alinhar essas coisas àquilo que é de Deus. E o elemento usado para isso é o fogo. E quanto mais perto de Deus você chega, ou quer chegar, mais estreito fica o caminho. Nós falamos aqui uns dias atrás, nós queremos atrair Deus para esse lugar.
mais do que querer, nós precisamos atrair Deus para esse lugar. Trazê-lo na sua dimensão de glória. Mas tem muita coisa que tem que ser queimada na minha vida. E se você entrou aqui e gostou daqui, é na sua vida também. Mas eu não vou ficar aqui, onde você for. Se você quiser Deus, vai passar no fogo. Ele vai queimar. Do que você está falando, pastor? De renúncias. De renúncias. Aquela pessoa com quem você não conversa há 10 anos. Chegou o tempo. Você sabe que Deus quer isso. A sua alma está falando para você não fazer. E a partir de hoje você vai ficar dividido. Porque se você crê que daqui está saindo uma palavra de Deus, Ele falou que chegou o tempo. Agora você faz ou não. Se você não fizer, você vai sofrer porque você foi desobediente. E se você for desobediente por querer fazer a vontade de Deus, sofrimento. Porque o Espírito Santo vai falar com você. Você sabe o que é para fazer. Você sabe o que é para fazer. Você sabe o que é para fazer. Aí você vai falar, eu vou fazer. Aí a tua alma vai dizer, você é tonto, você é trouxa, você estava certo, ela que fez, ela que provocou, foi ela que falou. Mas Jesus falou, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque a seu tempo, Ele vai te exaltar. Sabe o que nós entendemos? Sabe como nós entendemos a mão de Deus? A mão de Deus. Pastor, o que é isso que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando a palavra fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, a gente imagina uma mão. É uma linguagem é uma figura de linguagem, querido. É uma metáfora. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Como nós entendemos que Deus está com a mão dele estendida, aquele mãozão que mede o mar com a palma. Olha o tamanho da mão do homem. Os mares todos cabem na palma da mão dele. Que mãozão, hein? Então a gente imagina literalmente uma mão. Quando ele fala assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O que ele está dizendo? Seja obediente a Deus. Submeta-se a Deus. Faça aquilo que Ele diz para você fazer. É isto. Porque a gente pensa que é assim, no meu relacionamento com Deus, então eu vou me humilhar, então eu vou me ajoelhar, então eu vou chorar, Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo, eu não sou nada, estou me humilhando diante de Deus. Não é. Humilhar-se seja obediente a Deus. Mas a minha alma diz, não obedeça. Porque se você fizer isso, você vai ser humilhado. Você não está se humilhando para com a pessoa. Você está se humilhando diante de Deus. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam o que foi falado aqui? Então eu espero de coração que você saia daqui hoje dividido. Dividido. E que você tome a decisão certa. Alô? Que você faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Em relação à sua vida, eu já falei, não é assim. É aquilo que diz respeito a você. A você. As outras coisas depois, Deus vai falar com você. Mas em relação a você, o que é que Deus tem falado para você renunciar, que você não renunciou ainda? Pastor, Deus falou para eu falar para uma pessoa. Não, não é disso que está falando agora. Estou falando da vida entre mim e Deus, entre você e Deus. É você e Deus. Atitudes, pensamentos, sentimentos. Ele já falou. Amém?